Muito boa noite, Soma. Boa noite, meus irmãos. Que alegria. Que alegria. Natal é uma época muito alegre. É cheio de comida, não tem como ser triste. Não tem como. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom demais. Quem aqui tem casa de aluguel? Um. Quem mais? Dois. Só duas pessoas têm casa. Só dois tem. Só tem dois prósperos no nosso meio. Uma dica para vocês. Nós vamos fazer agora em janeiro, né? Daqui 11 dias, nós faremos 21 anos de casados. Quanto tempo mais ou menos nós morávamos na casa dos teus pais lá? 6 anos? Fazem então 15 anos. Disso para mais. Meu sogro e minha sogra tinham casa de aluguel nos fundos. E uma certa feita, os inquilinos, eles, numa das vezes, brigaram. Brigaram entre eles ali. E começou uma discussão, enfim. Parou. Achamos, tá tudo bem, ok, vamos dormir. Lá pelas tantas nós acordamos com os gritos. Socorro! Pega! Alguém vai atrás! Levantamos correndo, foi ver. Um dos inquilinos que tinha brigado com o outro tocou fogo na casa. E aí aquela correria, né? Porque tirar as coisas de dentro, tirar as pessoas de dentro da casa, Deus nos acuda. E lá fomos nós. Meu sogro de cueca na rua, coisa mais linda. E eu também... Não, eu não estava só de cueca, estava de bermuda. Tirando geladeira, tirando sofá, e tira isso, tira aquilo, para tentar salvar o máximo de coisa que dava, né? Quando os bombeiros chegaram, é uma outra dificuldade, porque daí as coisas já estavam tudo na rua, até eles chegarem na casa para apagar o fogo, tinha muita coisa no caminho ali para eles chegarem, eles tinham que transpor, tira isso do meio, passa, vai, pula, é uma dificuldade. Então, se tu tem casa de aluguel, cuida dos teus inquilinos, que haja paz entre eles aí, tá? Evitem inquilinos que fiquem discutindo. Por que eu estou contando isso? Porque quando as pessoas precisam salvar alguém, elas têm que transpor algumas barreiras. Os bombeiros, eles tiveram que fazer isso, passar por cima do sofá, tirar a geladeira do meio do caminho, ir, voltar, enfim. Por quê? Porque eles precisavam salvar as pessoas que estavam lá. Eles precisavam apagar aquele incêndio. E hoje, eu quero contar para vocês de um salvamento, de um resgate que foi feito e algumas barreiras também que foram vencidas, que foram ultrapassadas para que isso acontecesse. É mais ou menos essa história que eu vou contar para vocês hoje. E é uma história magnífica, é uma história sensacional. Eu quero contar para vocês hoje de um salvador, alguém que veio resgatar alguém. E para isso, precisou vencer algumas barreiras. Eu quero que tu ache aí na tua Bíblia o livro de Lucas. Semana passada nós lemos Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. E hoje nós vamos ler o capítulo 2, bem comecinho só. Lucas capítulo 2. Enquanto tu vai achando aí Lucas 2, eu quero contar para ti. Agora é um novo contexto. Lucas agora, diferente do capítulo 1, ele está mostrando para nós um novo contexto. Agora mudou a situação. Antes era um anjo vindo até Maria, anunciando que ela engravidaria, e aquele ali seria o herdeiro do trono de Davi, seria filho de Deus, filho do Altíssimo. Agora mudou um pouquinho, e Lucas vai apresentar para nós um novo contexto. Um contexto que é alterado mediante um decreto. Acharam aí? Então, vamos ler. Lucas 2, nós vamos ler do 1 ao 7, mas nós vamos dando umas pausas no meio. Então agora nós vamos ler somente 1, 2 e 3. Enquanto nós lemos, ou durante o sermão, eu quero que tu grave contigo uma coisa. Deus ultrapassou as maiores barreiras para resgatar um povo. Presta atenção nisso aqui. Deus resgatou, ou melhor, Deus ultrapassou as maiores barreiras para resgatar um povo. Pegou? Gravou isso aqui? Se tu entender isso aqui, tu já entendeu a ideia do sermão. Tu já vai ter uma noção do que eu estou falando aqui, ok? Então eu quero mostrar para vocês 3 barreiras que Deus venceu, que Deus ultrapassou para salvar o mundo. Vamos lá? Lucas 2, do 1 ao 3, de início. A primeira barreira
o Estado. Naqueles dias, lê comigo aí. Se alguém não tem Bíblia, está projetado aqui. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A primeira barreira que Deus vence para salvar um povo, para salvar o mundo, é o Estado. Mas por quê? Como assim? Primeira coisa que eu quero que tu observe nisso é que há um fato nisso aqui. Lucas inicia dizendo assim, ó, naqueles dias. Prestou atenção? Olha aí, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. A história de Jesus não começa com era uma vez. A história de Jesus não começa com era uma vez. A história de Jesus é um fato inegável na história. Mesmo os maiores historiadores ateus concordam com isso aqui. É um fato inegável que Jesus fez parte da nossa história. É um fato, ok? César Augusto é uma outra comprovação de Lucas. Eu acho fenomenal que Lucas ele faz questão de mostrar. Lucas é o único que chama o imperador pelo nome. Lucas dá nome ao imperador da época. E no Novo Testamento tu vai ver isso acontecendo só em Lucas. Lucas dá nome às pessoas para mostrar o quê? Que isso está na história. Se tu for comparar com a história secular, tu vai ver que é comprovável. Ok? Então, a primeira coisa que nós percebemos, isso aqui é um fato. Aconteceu. Segundo, um poder opressor. E aí começa, né, o decreto. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Aqui tu tem que ter noção da importância disso. Quando Lucas fala que houve um decreto, nesse texto, quando Lucas está escrevendo isso aqui, ele está mostrando para nós o sujeito dessa passagem aqui, nesse versículo. Não é César Augusto, não é Maria, não é José, não é Jesus. Há um sujeito aqui. Por isso que eu falei que é um novo contexto. Por causa disso aqui, o decreto, é que a coisa muda, dá uma reviravolta ali. Estão entendendo? Por causa disso aqui, agora muda o cenário e as pessoas têm que agir de acordo com isso aqui. O decreto é o sujeito dessa passagem aqui. Há um decreto. Ou seja, Lucas está meio que dizendo assim, não é César que está oprimindo de fato. É o decreto. Claro, é um decreto de César. Mas a ideia é o quê? É que por causa do decreto, José e Maria vão ter que se deslocar. Entenderam? Pegaram a ideia? Então, o decreto é que faz todos se movimentarem. Outra coisa, não foi um censo local. Não foi somente na Judéia, não foi somente lá. Foi no mundo todo. Em todo o mundo regido por Roma. Onde o Estado romano chegava, até lá, as pessoas tinham que participar desse censo, desse decreto. Além disso, Lucas está mostrando para nós também duas coisas aqui. O fato de que César Augusto dá um decreto e o nascimento de Jesus. O censo exigido por Roma e o nascimento de Jesus andam em paralelo. E os dois, Lucas está mostrando uma narrativa de importância, como se fosse dois eventos solenes acontecendo em paralelo. A gente vê Jesus, imagina ele na manjedoura, muito simples, né? E foi, de fato. Mas a forma como Lucas está apresentando aqui são eventos solenes. César Augusto, ele emite um decreto exigindo o censo, mas ao mesmo tempo, quando Lucas relata sobre o nascimento de Jesus, ele também apresenta isso de uma forma solene. É um rei que está vindo. Entenderam? Então, nós percebemos aqui o quê? Por causa do decreto, Roma começa a exigir da população. Não está se importando se as pessoas têm condições ou não, se conseguem ou não, se deve levar quantos dias ou não, não interessa. Eles só querem que a população vá. O que a gente percebe nisso aqui? O poder opressor do Estado não é uma invenção moderna.
O Estado oprimindo não é uma invenção moderna. E aqui eu não quero que tu entenda que eu estou... ele é bolsonarista, ele está falando porque ele é conservador. Não. Então ele é lulista, ele é do PT. Não, também não. Independente de governo, o Estado, e não é de hoje, ele oprime o cidadão. Ok? Estão entendendo? Mas como isso? É só tu ver a quantidade de imposto que a gente paga. Vocês sabiam que na época dos puritanos, por muito menos, eles já tinham derrubado reis? Os puritanos não aceitavam pagar mais de 10% de imposto. Eles diziam assim: somente a Deus é permitido dar o dízimo. Somente Deus é digno de ganhar o dízimo. Qualquer estado, qualquer rei, qualquer governo que queira 10% ou mais, está se fazendo Deus. A gente paga muito mais que isso. Se tu sabe, eu não sei se tu sabe ou não, mas tu trabalha até junho, quase julho, só para pagar imposto. Sabia disso? Quando tu tá trabalhando lá, suando, sabe? Teu suorzinho escorrendo. Tu começa em janeiro, tu vai até junho, quase julho, para pagar de imposto. Só para sustentar o governo. Não sou anti-governo, tá? Não sou anti-imposto, não é isso. Mas tem um limite. Então o poder opressor do Estado, ele tem se manifestado há muito tempo. Não é de hoje. Não é de hoje que o cidadão rala para bancar o Estado, para sustentar, para agradar o Estado. Não é de hoje. Mas os planos humanos de poder, de governo, de controle, eles se subordinam ao plano divino. O decreto é de César, e César quer o censo, ele quer conferir a população, ele quer ver o tamanho do exército, o tamanho da população do Império Romano. A ideia de César é essa. Deus tem outro plano para isso. Deus tem agora uma outra aplicação para isso aqui. Então, para que tu entenda só, eu falei que eu não sou anti-governo. Romanos 13 ensina para nós que o governo ele tem um propósito. Saia daqui hoje sabendo disso. O governo ele tem um propósito. É propor o bem, encorajar o bem e recompensar o bem e punir o mal. Romanos 13 vai dizer isso. Tem outras atribuições? Tem. Amparar a viúva, o órfão necessitado, o foragido. O foragido não. Quem vem de outro... Refugiado. Obrigado. Abrigar o refugiado. Mas o grande propósito do Estado é encorajar e recompensar o bem e punir o mal. Nós estamos vendo isso hoje? Tem alguma coisa errada, né? Além disso, o Estado ele se apresenta como um falso salvador. Neste caso aqui, César Augusto. Tem se tu pesquisar no Google, depois vocês vão ver o Evangelho de Priene, ou o Evangelho da Inscrição de Priene. Eu botei depois, né? Mas enfim. O que acontece aqui? César Augusto ele se apresenta como salvador da população. Ele construiu fóruns, ele construiu teatros, ele construiu bibliotecas, ele patrocinou espetáculos luxuosos, agradava a população, ele construiu muita coisa. E ele se vangloriava dizendo que Roma havia sido... Ele encontrou Roma construída em tijolos, mas ele havia deixado Roma em mármore. Ele encontrou Roma construída em tijolos, mas estava entregando Roma, deixando Roma construída em mármore. Além disso, a gente percebe, e agora sim, o Evangelho de Priene é um texto. Tu pode pesquisar no Google depois, tem a imagem lá da inscrição, enfim. Esse texto, ele saúda Augusto como um deus. Como um deus. Olha só o que o texto diz. Acompanha comigo ali, ó. Pareceu bem aos gregos da Ásia, na opinião do sumo sacerdote Apolônio,
Visto que a providência, aqui a providência é a divindade que eles acreditavam, uma das divindades, ok? Visto que, tu vai passando para mim, hein? Visto que a providência, a qual ordenou todas as coisas, está profundamente interessada em nossa vida, colocou na mais perfeita ordem ao nos conceder Augusto, a quem ela encheu de virtude, de forma que ele possa beneficiar toda a humanidade, enviando-o como Salvador, tanto para nós quanto para os nossos descendentes, de forma que ele conseguisse acabar com a guerra e organizar todas as coisas. E visto que ele, César, pela sua aparição, excedeu mesmo as nossas esperanças, ou seja, ele ultrapassou aquilo que eles esperavam de um Salvador, ultrapassando todos os benfeitores prévios e nem mesmo deixando à posteridade qualquer esperança de ultrapassar o que ele fez. E visto que o dia do nascimento do Deus, aqui Deus é referência ao próprio Augusto, assinala o começo do Evangelho. O Evangelho é as boas novas, assinala o começo das boas novas para o mundo. É um texto que reconhece César Augusto como um Deus, que veio para salvar o mundo, e agora a notícia desse Deus é um Evangelho, uma boa nova. Vocês percebem? Estão vendo? Essa é uma inscrição. Tem mais. Eu trouxe um exemplo para vocês. O que acontece aqui? Isso aqui é demais. César Augusto, ele se apresenta como Salvador. Tanto que ele foi o primeiro a exigir adoração, a exigir culto para si. César Augusto, ele exigiu que o imperador romano fosse adorado como um deus. O próprio termo Salvador aqui é usado para ele. Por isso que o texto diz um Salvador. O próprio título, Augusto. Augusto quer dizer adorável, digno de adoração. César Augusto está se apresentando agora como um salvador do povo. Muitos salvadores vão se apresentar para vocês. Muitos. Às vezes, tu vai achar que é o Estado mesmo. O Estado hoje se apresenta como um salvador. Quer ver uma coisa? Na Bíblia, Deus nos dá a sua palavra. E ele diz, estudem. Ou seja, leiam a palavra. Gravem, memorizem, meditem. A Bíblia vai dizer isso em Deuteronômio 6, Josué capítulo 1. A Bíblia vai dizer isso em várias passagens. Várias. Que nós temos a palavra de Deus e nós temos que estudá-la, memorizá-la, meditar nela. O que o Estado faz hoje? Ele é o único que pode conceder a educação. Ele vai dizer quem está habilitado a ensinar. Por isso que não pode homeschool, por isso que não podem, escolas confessionais hoje estão sendo limitadas. Você não pode mais simplesmente escolher a forma de educação que teu filho terá. Você não pode mais. O Estado vai dizer se tu pode ou não. Na Bíblia, Deus nos dá a vida eterna. É ou não é? Nós temos a vida eterna. Haverá um momento em que nós seremos glorificados, aqueles que estão em Cristo. Haverá um momento em que toda dor, toda luta, todo sofrimento passará. Haverá um momento em que as doenças não mais existirão. Nós cremos nisso. Ok? Ou seja, saúde plena em Deus na eternidade. O que o Estado faz hoje? Ele dificulta o acesso à saúde. O Estado é quem concede a saúde, o SUS. Eu estou falando do nosso caso aqui. Tu quer ter um convênio? Tu vai pagar muito caro por isso. Quer ver um outro exemplo? Em Deus nós temos segurança. Em Deus nós estamos livres do inferno. A Bíblia diz que quem está em Cristo está livre da ira vindoura. O que é isso? É segurança. Nós estamos em Cristo, nós sabemos que nada mais nos dá perigo. Em Cristo, estamos tranquilos. Nada mais apresenta perigo para nós. Ok? Estão entendendo? Atenção em mim, por favor. Em Cristo nós temos segurança. O que o Estado apresenta para nós? Só Ele pode te cuidar. Você não pode andar armado.
você não pode cuidar da tua família como deseja. Porque só o Estado pode cuidar de você. É ou não é? Seguranças. Então, vê, as três principais coisas que nós temos em Deus, hoje o Estado quer conceder. E só Ele quer conceder. Estão entendendo? O Estado se apresenta como um Deus. O Estado se apresenta como um ídolo. Como um ídolo. E nós aprendemos três coisas nisso aqui. Três coisas que a gente aprende com isso aqui. Presta bem atenção nisso. Primeira delas, a obediência civil ao mandamento. A Bíblia diz, honre as autoridades. Obedecer às leis é mandamento. Mas até certo ponto. Sabia disso? Sabia que há um momento que, pela Bíblia, nós temos o dever de desobediência civil? Eu não estou querendo parecer aqui o revolucionário, não é isso. Estou iniciando uma igreja lá agora que quer ser contra tudo e todos. Eles querem derrubar o governo. Não é isso. Não é isso. Prometo para vocês que não é isso. Mas eu só quero que o Estado tenha o lugar dele. Nós temos um Salvador. Esse Salvador possui um reino. E nós fazemos parte desse reino. Como cidadãos desse reino, enquanto estamos aqui, nós obedecemos às leis. Mas nós obedecemos até certo ponto. Até quando? Quando que desobedecer o governo, o Estado, é correto? Quando o Estado for contrário, em primeiro lugar, à ordem moral. Em segundo lugar, quando o Estado for contrário aos direitos fundamentais das pessoas. Em terceiro lugar, quando o Estado for contrário ao ensinamento do Evangelho. Se o Estado negar algum desses três, você tem o dever de desobedecer. Nós temos exemplos bíblicos disso. Nós temos exemplos bíblicos. Atos 5:29, os discípulos, os apóstolos foram presos. Qual era a ordem que eles receberam? Não pregue. Mas Jesus disse o quê? Pregue. O que Pedro responde? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Quando o Estado dá uma ordem que é contrária à palavra de Deus, nós temos o dever de desobedecer o Estado. Ok? Quer ver outro exemplo? Os três amigos lá da fornalha. Deus disse, né? Não se prostrem diante de outros ídolos. Foi ou não foi? O que Nabucodonosor diz? Se prostrem diante desse ídolo. Eles desobedeceram. Simples. Daniel, ele foi dito a ele o quê? Não ora. E a Bíblia diz, ora. Ele desobedeceu. Ele pagou a pena que o Estado exigiu. Ele foi para a cova dos leões. Estão entendendo? Nós vamos arcar com isso se desobedecermos. Eu não estou dizendo que não haverá risco de penalização. Mas o nosso dever é não obedecer quando a ordem for contrária às Escrituras. Certo? Entenderam? Segunda coisa que a gente aprende. Primeira delas, então, obediência civil ao mandamento, até certo ponto. Segunda, Jesus é a única alternativa divina para a ideologia e o culto aos ídolos. Só Jesus. Não tem outra alternativa. Muitos salvadores vão se apresentar. César Augusto apareceu assim. Nero apareceu assim. Diocleciano apareceu assim. Muitos imperadores na época, depois disso, a mesma coisa. Muitos. Hitler apareceu assim. Muitos. Eu vou dizer para vocês, olha só, eu pendo mais para a direita do que para a esquerda, ok? Muitos acharam que Bolsonaro era um salvador. Muitos depositaram nele a sua confiança. Estão entendendo? Por quê? Porque não está na pessoa, está em quem está acreditando nela. Você vai depositar a sua confiança, muitas vezes, num ídolo. Você tem o dever de não fazer isso. Confiar no Senhor. Amém? Somente há um enviado por Deus, Jesus. Em terceiro lugar, nós estamos em guerra.
Aqui eu estou mostrando para vocês o Império Romano. O Império Romano se apresentando como um salvador, como um ídolo. Mas há muitos que vão se apresentar assim. A Babilônia se apresentou assim. Muitos outros se apresentaram assim. O Egito se apresentou assim. Hoje, muitos podem se apresentar assim. Quantos não saem do Brasil? Eu vou para os Estados Unidos porque lá eu vou ter paz, lá eu vou ter prosperidade, lá eu vou ter tudo que eu quero. Está depositando no Estado a sua confiança. Nós estamos em guerra. Você tem que entender uma coisa, toda liderança, presta atenção que isso é muito importante. Toda liderança, ela está debaixo de uma liderança. Mas eu estou falando do prefeito. Ele está debaixo de uma liderança. Ou ele serve ao trono de Deus, ou ao trono do diabo. Presta atenção nisso. Nunca há uma liderança que é isenta. Ou ela serve ao trono de Deus, ou ao trono do diabo. Por que a Babilônia castrava os homens que chegavam lá? Por que a Babilônia impedia que eles tivessem o mesmo nome, mudava o nome deles? Porque ela estava indo no âmago da pessoa e alterando a identidade dela. Ok? Pense nisso. Toda liderança serve a um trono. Ou a Deus ou ao diabo. E é inevitável isso. Sempre vai ser assim. Você tem o dever de analisar. Tem um comentarista bíblico que, analisando essa situação, esse texto aqui, ele diz assim, a intrusão apaziguadora de Deus no mundo, quando Deus entra, ele entra de forma pacífica, né? No nascimento de Jesus, está em contundente contraste com as ambições imperiais de César Augusto. Deus não irrompe no mundo em um líder mundial, um governante, um herói cósmico, tudo aquilo que César representava. Quando Deus vem, esse Salvador vem, ele não vem num líder mundial. Ele vem num bebezinho. Ele não vem num imponente Salvador. Ele vem numa manjedoura, num bebezinho. Esse é o nosso Salvador. É assim que Deus vem ao mundo. Para César Augusto, esse era o apogeu. O censo, por que era feito o censo antigamente? Até hoje é feito, por quê? Para ter noção do tamanho do Estado, do tamanho da população. Na época, esses números eles eram usados para se vangloriar. Por que Davi, quando faz o censo, ele é penalizado por Deus? Porque ele se inflou de orgulho. Ele quis usar aquilo ali para se vangloriar do Estado, do governo dele. E por isso Deus manda juízo. Agora, César está fazendo isso. E ele vai dizer, olha como está grande o meu governo, o meu império. Ele está grande desse tamanho. Para ele era o apogeu. Para a Bíblia, é só Deus conduzindo a história. Para César era o máximo que ele chegaria e ele se orgulharia daquilo ali. Para a Bíblia, é Deus agindo na história. Deus usa a ação de César e faz daquilo que ele quer. Esse é o nosso Deus. Não é um conto romantizado. Não é um conto romantizado. Esse decreto, ele exigiu muito das pessoas. Te coloca no lugar de Maria, uma adolescente. Eu falei semana passada, né? Possivelmente uma adolescente. Entre 12 e 14 anos. Grávida, tendo que andar de 100 a 120 quilômetros. Consegue imaginar? Como é que seria? Imagina. Por quê? Porque o imperador mandou. Por que isso? Porque César disse que é para fazer. 120 quilômetros, lembrando que na época não havia asfalto. Lembrando que na época não havia esse carro confortável que tu usou para vir aqui hoje. Era de burrinho. Era só um burrinho, no máximo. Muitas vezes a pé. 120 quilômetros. É daqui até o centro de Caxias do Sul. Essa era a situação. E aí? É uma opressão ou não é? Vamos adiante? Essa é a primeira barreira que Deus vence. Deus tem uma barreira, o Estado. Mas para Deus isso é pouca coisa.
Para Deus o Estado é bem pouca coisa. Deus usa o que ele quer. César fez um decreto, exigiu o censo. Deus usa aquilo ali, então, para realizar o propósito dele. A segunda barreira é a distância geográfica. Há uma subida aqui. Vamos ler verso 4. Lê comigo aí, versos 4 e 5. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Primeira coisa que havia aqui era uma subida. Eu falei que eram 120 quilômetros, né? Eu só não falei que era subida. Por isso que eu dei o exemplo até Caxias, porque é uma subida. Maria estava grávida, quase para dar à luz. E ela tem que andar 120 quilômetros a pé ou no burrinho, e ainda assim, estrada acima. Era uma subida. Essa é a dificuldade que eles têm. De Nazaré, na Galileia, até Belém, a cidade de Davi. É uma distância de 120 quilômetros, uma subida aí de 500 a 700 metros acima do nível do mar. Essa é a distância que eles percorreram. Jesus subiu lá no ventre de Maria. Mas vai ter uma outra vez que ele vai subir para morrer. Jesus subiu no ventre de Maria. Mas haverá uma segunda vez que ele vai subir a Jerusalém. Dessa vez para morrer. Esse é o Salvador. A cidade de Davi aqui não é Jerusalém, é Belém. Por isso que muitos entendem que talvez Lucas cometeu um engano ao dizer a cidade de Davi. Não. É porque a cidade de Davi foi também onde Davi nasceu. Jerusalém, como a cidade de Davi, é a cidade do reino. A cidade do grande rei, como diz os Salmos. Mas aqui é a cidade onde Davi nasceu, ok? Belém significa casa do pão. Belém significa casa do pão. E é lá que a profecia dizia, Miqueias 5:2. E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém quer dizer casa do pão. E é lá que nasce o pão da vida. É lá que vem esse bebezinho que é o nosso pão que desceu dos céus. João vai dizer isso, né? O pão vivo que desceu do céu é lá que nasceu, na casa do pão, em Belém. Deus encaminhou as coisas. Aquele decreto foi opressor? Foi. Deus usa aquilo. Aquela ordem de César foi ruim? Foi. Deus usa aquilo. E encaminha para que a profecia se cumpra. Versículo 5. Leia comigo o versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. Quem tinha que ir era José. Estão vendo? A fim de alistar-se com Maria. O dever, então, era de José. José que deveria ir se alistar. Agora, ele está com Maria grávida. Maria está prestes a dar à luz. A razão de José ir com Maria é porque ele não podia deixar ela. Essa é a função dos homens. Cuidar das suas esposas. Ok? Você não deixa a sua esposa. Mateus vai dizer que José cogitou abandonar Maria, né? Lembra? José aqui, ele está mostrando que ele assumiu a responsabilidade. Ele criou, ele fez o que estava no dever dele. Simplesmente Maria foi com ele porque a razão é porque ele tinha que ir. E ali eles vão para Belém. Semana passada eu falei sobre o choque social, lembram? Vocês lembram disso? Agora, imagina uma adolescente grávida com um homem que não é o pai da criança. Eles ainda não estão casados. E eles estão andando sozinhos pela Judeia.
Lembra que eu falei semana passada que poderia acontecer com Maria? Ela seria apedrejada. É um risco que ela está correndo aqui. Uma adolescente que vai casar com um homem que não é o pai da criança. Estão andando sozinhos. Isso era um risco e um choque social muito grande. Muito grande. Ainda assim, presta atenção nisso aqui. A maior barreira geográfica não foi a distância percorrida por José e Maria. A maior barreira geográfica não foi de Nazaré até Belém. A maior barreira geográfica foi do céu à terra. Essa foi a maior barreira geográfica. A maior barreira não foi José e Maria, Jesus no ventre de Maria, ir de Belém, de Nazaré até Belém. A maior distância foi do céu à terra. Tu imagina isso? Deus se tornando um bebezinho. E essa é a terceira barreira. A limitação física. Versículos 6 e 7. Lê comigo aí. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito. Pá, se é o filho primogênito, quer dizer que ela teve mais, né? Quer dizer que Maria não foi sempre virgem. E deu à luz seu filho primogênito. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Primeira coisa que aconteceu aqui, a plenitude do tempo. A Bíblia diz, versículo 6, e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Daniel 2,44 fala desse tempo, diz assim o texto: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Lembram do anúncio do anjo? Que o reino não se desfaria? Seria um reino eterno? É esse reino aqui. É esse reino aqui. É nesse tempo. Gálatas, Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Cara, imagina para Deus. Deus vê o Estado oprimindo e ele faz o que? Ele usa aquele decreto, então, para o seu propósito. Deus vê aquilo ali acontecendo e ele vai, então vou usar isso aqui. E aí José e Maria têm que percorrer a distância e Jesus percorre a distância do céu à terra. Agora, o que acontece? Tudo se encaminha para esse tempo. Esse tempo aqui é o centro da história. Esse tempo aqui é a plenitude. Por isso que Paulo fala a plenitude do tempo. Tudo se encaminhou para isso aqui. Desde o Éden, quando Deus promete que ele enviaria a semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Agora está se cumprindo isso aqui. Isso aqui é a plenitude do tempo. Passaram reinos, passou Egito, passou Babilônia, passou Pérsia, passou tantos outros. Para quê? Para que chegasse Roma. Roma pavimentou o caminho para que Jesus viesse. Deus faz com que tudo ocorra para que chegue na plenitude do tempo e ele realiza o que ele quer. Estão entendendo? Deus pega todo o plano humano, Deus pega todo o plano, o projeto que é realizado, seja pela pessoa individualmente, seja pelo governo, seja pelo Estado, seja pelo que for, e ele realiza o plano dele através daquilo ali. Por mais maléfico que seja, por mais opressor que seja, Deus faz, por meio daquilo ali, se realizar o que ele quer. É isso que Deus faz. Agora,
Chegou a plenitude do tempo, chegou o tempo do bebê nascer. Chegou o tempo da profecia se cumprir. O que acontece? Deus se limita. Um Deus limitado. Você já parou para pensar nisso? Um Deus limitado? Porque o nosso Deus, ele é todo poderoso. É ou não é? Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ainda assim, ele, por vontade própria, deliberadamente, opta por se fazer um bebezinho. E a Bíblia diz, versículo 7, que ele se deixa enfaixar. E Maria enfaixa o bebezinho. Enfaixar é embrulhar ele. Sabe quando os recém-nascidos ficam embrulhadinhos, ele parece um pacotinho? Sabe? Ali é Jesus. Ali é o Senhor. Maria pega aquele bebezinho, e era um costume judaico, e muitas culturas lá no Oriente ainda fazem isso hoje. Muitos ainda fazem na Síria, na Palestina, vários lá ainda fazem. Eles pegam o bebê, enrolam todo ele, embrulham ele todo, pacotinho, sabe? Esse bebezinho é o nosso Senhor Deus. Cara, você não tá entendendo. Você não tá entendendo isso aqui. Você tem noção do que é o Senhor Deus do universo? Criador do céu e da terra. Ilimitado, todo-poderoso. Ele faz o que quer, quando quer. Não precisa pedir permissão. Vire-se fazer um bebezinho e depender do seio da sua mãe. E depender que ela troque suas fraldas. Por quê? Por causa de mim e de você. Por causa de nós. O Senhor Deus do universo. Tu não está entendendo isso aqui. O Senhor Deus do universo se deixou tornar um bebezinho, ser embrulhado em panos. Ele não podia caminhar, bebês não caminham. Ele não conseguia se manter, bebês precisam ser amamentados. Ele não conseguia se limpar, ele precisava que alguém trocasse suas fraldas. Por causa de mim e de você. Você consegue imaginar isso aqui? Consegue imaginar isso aqui? Um Deus que se deixa ficar limitado, que se deixa limitar. O próprio Deus se deixou embrulhar. Ele aceitou a limitação de um bebê. A maior limitação não foi o Estado oprimindo. A maior limitação não foi a distância geográfica. A maior limitação foi Deus assumir a natureza humana. O que para a mente da época era impensável. Para nós ainda é, vamos combinar. Para o judeu era impensável Deus se rebaixar ao ser humano. Para o grego era impensável a divindade se tornar matéria. Porque para o grego a matéria, corpo, a coisa física, é algo rebaixado, de menor valor. E é justamente isso que Deus faz. Ele vem, ele assume a nossa natureza, ele tem o nosso DNA. Esse é o nosso Deus. É isso que ele faz. Matthew Henry diz assim: ele foi envolto em panos, assim como as outras crianças, quando eram recém-nascidas, como se ele pudesse ser contido, ou se precisasse ser bem resguardado. Como se precisasse, ele é Deus. Ele é Deus. Como se precisasse o Senhor Deus ser cuidado, sabe? Como se precisasse isso. O Senhor Deus faz isso por si mesmo. Para Deus, entenda, isso é uma humilhação. É humilhação. Por isso que Paulo diz aos Filipenses: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus,
que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus é digno de ter todo nome, o nome acima de qualquer outro nome hoje, porque ele se rebaixou o máximo que podia. Ninguém se humilhou tanto quanto ele. Ele é merecedor agora de ter maior dignidade, maior honra, maior glória. Ele é digno porque ele fez por merecer. Ele sim merece, nós não. Nós não. Jesus merece, ele é digno. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós podemos dizer hoje que somos adotados, temos um pai. Porque Jesus fez tudo isso. Porque Jesus veio até aqui. Porque Jesus assumiu a natureza humana, se tornou um bebezinho para que pudesse viver o que nós não conseguimos viver, para que pudesse viver a vida justa que eu e tu não conseguimos, para que pudesse pagar o que nós não conseguimos. É por causa dele, por causa de Jesus. De um lado tem César, se gloriando. Eu achei Roma em tijolos e vou entregar ela em mármore. Eu fiz isso, eu aconteci com aquilo. Eu construí fóruns, bibliotecas, palácios. De outro tem Jesus numa manjedoura. De outro tem Jesus humilde. De um lado tem César, se chamando de Divos Augustus, digno de adoração. De outro tem o Senhor Jesus, envolto em panos. De um lado tem César, cheio de glória, pompa. De outro tem Jesus, rodeado de bicho, numa manjedoura, provavelmente fedorenta, muito provavelmente fedida. Não havia lugar para eles na hospedaria, diz a Bíblia. Não havia lugar. Ele teve que ficar numa manjedoura. Ele teve que ficar num receptáculo onde os animais comiam, porque não tinha um bercinho para ele. Não tinha. Sabe, vocês buscam, nós buscamos, quando as meninas eram menores, buscávamos um berço, né? A gente quer um berço, que elas não vão cair, tem que ter o cercadinho, tem que ter isso, tem que ter aquilo. A gente procura as melhores coisas para os bebês. Jesus não teve nada disso. Por causa de nós. Por causa de nós, cara. Por causa de mim e de você. Presta atenção nisso aqui, ó. Foco nisso aqui. As inversões. Primeiro, o Salvador não veio com pompas e exigências, mas como um humilde bebê. O Salvador não nasce num berço pomposo e glorioso, mas num estábulo fedorento. Deixa eu explicar para vocês. Muitos não têm essa ideia. Quando a Bíblia fala que não havia lugar para eles na hospedaria, não é que eles foram até o hotel da cidade, não tinha lugar, estava lotado, e aí eles tiveram que ir agora escondido lá pro... Não. Não havia lugar na hospedaria, muito provavelmente. Por quê? Porque as casas elas eram divididas em 3 ambientes. Geralmente era uma casa incrustada na rocha, uma casa escavada, alguma coisa assim. Ou construída, mas ainda assim nesses 3 ambientes. Sendo que numa extremidade ficava o quarto, o cômodo dos proprietários. No extremo oposto ficava a hospedaria, onde os hóspedes ficavam, os convidados, pessoas que estavam visitando, pessoas de passagem ficavam ali. No meio ficava a área de convívio e onde os animais eram criados. Ali que eles ficaram. Geralmente a gente imagina, né? Aqueles bichinhos, é uma ovelhinha, uma vaquinha e tudo ok. Aquela cena da Estrela de Belém, né? Provavelmente era algo muito fedorento. Porque os animais eram criados dentro de casa, é tudo ali, tudo misturado. Era tudo assim. Jesus está ali. É humilhação ou não é isso para Deus? É ou não é? Enquanto muitos acham que o Salvador é um imperador adorado, e muitos estão dizendo que isso é assim,
O verdadeiro Salvador está sendo embrulhado em panos no meio dos animais. Ao invés de ter reis... Ao invés de ter reis pagando tributos a ele, ele se fez pagador de tributos. Cara, Jesus poderia ter vindo destruindo tudo? Podia ou não podia? Podia. Ele fala nos evangelhos, se eu quisesse, eu pediria agora e meu pai me mandaria 12 legiões. Jesus poderia ter vindo não como um bebê, poderia ter vindo já como um imperador. Chegar arrasando tudo, conquistando o que ele quisesse. Tirando César do lugar dele, dizendo agora isso aqui é meu, sai fora. Ele podia. Ele veio como um bebê, porque ele quis assim. Ele quis assim. Ele se fez pagador de tributo. A Bíblia fala, ele e Pedro vão e pagam tributo. Já pensou isso? Tu não está entendendo. Vocês não estão entendendo. Por fim, o ancião de dias. O ancião de dias, cara, isso é sensacional. Se tornou uma criança e entrou no templo. E assumiu uma humanidade. 2 lições antes da janta. Jamais trate as pessoas com base no que elas possuem. Paulo fala isso. Filipenses 2 ali que eu li. Jesus assumiu a forma humana, se humilhou por causa de mim e de você. Mas antes disso, Paulo vai dizer assim, ó, tende em vós o mesmo modo de pensar que houve em Cristo. E antes disso, Filipenses 2, do 3 até o 5, Paulo diz assim, ó, considerai os outros superiores a si mesmo. Tende não só os vossos interesses em vista, mas também os dos outros. E aí Paulo diz, tende em vós o mesmo modo de pensar que houve em Cristo. Quando Paulo está falando disso aqui que Jesus fez, isso aqui é o padrão para como nós devemos agir entre nós. Estão entendendo? Esse é o padrão para o cristão. Então você não pode agir diferente com uma pessoa porque ela tem mais ou menos, porque ela comprou isso ou aquilo, porque a carteira dela está com esse ou aquele cartão. Segundo lugar, não está passando, passa para mim aí, por favor. Segundo lugar, Jesus é a nossa estalagem. Jesus é a nossa estalagem. Desde o Éden, o ser humano vive vagando. E ele procura Deus em tudo que é lugar. Paulo diz aos Romanos capítulo 1 que o homem ele vive em busca de Deus. Tendo conhecimento de Deus, não considerou, mas considerou a criatura no lugar do Criador. Todo ser humano busca Deus. Uns admitem, outros não. Todo ser humano busca Deus. Tim Keller dizia que no ser humano há um buraco do tamanho de Deus. Enquanto Deus não preencher esse buraco, nada preencherá. Trabalho, sexo, dinheiro, farra, amigos, não interessa o que. Nada preenche enquanto Jesus não estiver em ti. Tá entendendo? Nada preenche. O ser humano anda vagando sem rumo desde que ele perdeu esse acesso a Deus lá no Éden. Jesus recebe aqueles que chegam a ele. Por isso ele é a nossa estalagem. Jesus pega aqueles que se achegam a ele e ele os recebe. Eles vêm, tem lugar para mais um. Pode vir, tem lugar. Você é bem-vindo aqui. Jesus é a nossa estalagem. Por causa do pecado, nós nos tornamos como que um bebê exilado. Totalmente miseráveis. Cristo se identifica com isso. Ele se torna um bebê para nos resgatar. Ele quis ser um bebê para ajudar outros que carecem de ajuda. Coisa boa isso, né? É uma boa notícia, né? É um evangelho. Mais 4 coisas agora que você fará, e eu estou encerrando. Em primeiro lugar, case e tenha filhos. Case e tenha filhos. Coisa boa falar isso. Case e tenha filhos. Nenhum nem outro. Case e tenha filhos. Deus ama bebês. Quando ele enviou o Salvador, ele enviou como? Como um bebê.
Deus ama bebês. Quando Ele quer abençoar um casal, Ele manda filhos, Ele manda bebês. A Bíblia diz, os filhos são bênção. Os filhos são herança do Senhor. Logo, quando Deus quer abençoar alguém, Ele dá filhos. O mundo hoje vê diferente disso. A cultura hoje prega diferente. Filhos dão trabalho, filhos são cansativos, filhos vão te atrapalhar na tua carreira. Os teus estudos não vão ser a mesma coisa se tu tiver filhos. Se tu for pensar assim, nem tenha. Não tenha filhos. Mas na Bíblia é diferente. Na Bíblia, filhos são bênção. Na Bíblia, filhos são bênção. Tanto que a maior bênção que Deus deu ao ser humano, o Salvador, Deus deu na forma de um bebê. A maior bênção que nós podemos imaginar, um Salvador para nos salvar do pecado, nos conceder a vida eterna. Como que ela veio, essa bênção? Num bebê. Tenha filhos. Segundo lugar, não despreze a graça. Deus usa a maldade humana. Aquele decreto era maldoso? Era opressivo? Era. Mas Deus usou aquilo ali para o propósito dele. A maldade humana, os salmos dizem, né? Até a maldade humana há de louvar-te. Mesmo que o homem faz de mal, Deus acaba usando para o propósito dele. Isso não é um salvo-conduto para nós. Isso não quer dizer que nós podemos agir pecaminosamente quando quisermos, da forma que quisermos. Nós temos que nos arrepender do pecado. Jesus veio um bebê, ele viveu uma vida justa e morreu uma morte injusta, não para que a gente continuasse pecando do jeito que vive. Entendeu? Quando Jesus vem ao mundo, ele vem para mudar a nossa vida. Se tu tem um encontro com o Senhor, a tua vida deve ser diferente agora. Se tu conheceu Jesus, agora a tua vida deve ser diferente. Ninguém pode dizer que continua sendo o mesmo depois que tem um encontro com Cristo. Ninguém. Ninguém. Não despreze a graça. Tem graça para você aqui hoje. Tem graça aqui hoje. Terceiro lugar. Busque saúde. Busque satisfação na saúde e prosperidade, mas não se desgaste, não gaste a sua vida em busca disso. Com aquele bebê nós aprendemos que a nossa maior glória, a nossa glória não está aqui. A nossa glória não está aqui. Nossa glória está no porvir. Entendeu? É bom buscar saúde? É bom buscar satisfação, prosperidade, tudo isso é muito bom. Mas não em detrimento de Jesus. Não em detrimento de uma vida com Ele. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Se Deus quer te dar prosperidade, Ele dá. Se Deus quiser que tu seja saudável, você será. Enquanto isso, você vai buscar essas coisas. Cuidará da sua saúde, do seu corpo. Você buscará ser próspero, trabalhar para ganhar bem. Tudo isso. Agora, essa não é a maior busca da sua vida. A maior prioridade que você tem é uma vida com Jesus. Ok? Em quarto lugar, imitando Deus. Você deve imitar Deus. O que você faz para imitar Deus? Você vence barreiras também, ultrapasse barreiras. Você busca a salvação das pessoas. Foi isso que Deus fez. E é isso que nós devemos fazer. Tem mais? Aí. Nós estamos vivendo períodos complicados, né? Eu não sei se tu sabe, mas tem um projeto de lei na Câmara que quer a censura na internet. Você não pode postar o que quiser, você não pode mais, de acordo com o projeto, você não poderá postar qualquer coisa, falar qualquer coisa sem que isso seja cuidado, analisado e aprovado. E se não for de acordo com o que o governo quer, você não vai ser censurado. Quando isso acontecer, presta atenção. Presta atenção nisso que eu estou falando. Quando isso acontecer, é um passo para a censura começar a ser na prática, ao vivo. Para quem não sabe, hoje tem um pastor preso no norte do Brasil. Tem um pastor preso
por pregar o evangelho e confrontar pecadores, confrontar o pecado. No Brasil. Eu não estou falando do Oriente Médio. Eu não estou falando da China. Estou falando do Brasil. Um pastor preso porque foi fiel às Escrituras. Nós estamos vivendo um tempo e a coisa vai piorar. Anotem o que eu estou falando. Vai piorar. E o que nós faremos? Seguiremos pregando. O que nós faremos? O que nós faremos? Seguiremos pregando. Nada vai nos calar de falar de Jesus. Nada vai nos calar de falar do Senhor. Mas tu vai ir preso, azar. Minha liberdade não é mais importante do que Jesus. Mas tu pode ser censurado, não interessa. O meu Instagram não interessa mais do que Jesus. Não interessa. Pregue, vença essa barreira. Ok? Mova-se em direção aos seus colegas. Então, em primeiro, o Estado pode querer te censurar? Pode. Você vai avançar mesmo assim. Em segundo lugar, a distância geográfica. Você vai até as pessoas. Você vai ir até os seus colegas, amigos, familiares. Você vai até as pessoas. Vai ter um relacionamento com elas. Convidá-las para jantar na sua casa. E vai falar de Jesus. Ok? Entendido? Por último, entre no mundo das pessoas. Jesus fez isso. Quando ele quis salvar a humanidade, ele não salvou lá do céu, à distância. Não foi uma salvação EAD. Não foi. Quando Jesus quis salvar a humanidade, ele veio até aqui. Ele resolveu a coisa aqui. Quando você for falar de Jesus às pessoas, não adianta você entregar um folhetim, virar as costas e ir embora. Conviva com ela. Convide-a para tomar um chimarrão, para comer um almoço, um churrasco. Convide-a para ir na tua casa. Conviva com elas. Entenda ela. Entre no mundo dela. Entre no mundo dessa pessoa. Para você conquistar os seus corações. Para você entender as suas lutas, o que ela está passando, quais são as dificuldades dela, onde estão as dores dela. E aí você ter condições de dar um melhor auxílio, pregar Jesus de forma apropriada para ela. Ok? Certo? Lembre-se disso. O cristianismo é encarnacional. O cristianismo é encarnacional. Jesus encarnou. Ele se fez carne para salvar. Nós devemos ser encarnacionais. Quando você vai conviver com alguém, pregar o evangelho para alguém, você vai encarnar a vida daquela pessoa. Entender o que ela está passando. Certo? Fique de pé. Fazendo isso, eu tenho que ser justo com vocês, eu tenho que ser honesto. Se você fizer isso, lembre-se, Jesus não tinha lugar na manjedoura e nas hospedarias. Ele não teve lugar. Se você fizer isso, é bem provável que para você muitas portas se fecharão. Ser fiel a Jesus implica em algumas portas se fechar. Algumas pessoas virarem as costas para você. Algumas pessoas abandonarem você. Algumas pessoas traírem você. O certo é, Jesus não abandona. Jesus não vira as costas. Jesus não trai. Ok? Tim Keller diz assim, o mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. O mundo não pode salvar a si mesmo. O Natal é isso. É a gente entender que a coisa estava tão feia que Deus precisou vencer, ultrapassar essas barreiras, vir até nós, resolver a nossa situação, para daí ele voltar para o céu. A promessa é que ele diz, eu vou levar vocês junto. Espera só um pouquinho. Eu vou levar vocês junto. Jesus mudou. Jesus nasceu. Jesus nasceu, isso muda tudo. Jesus nasceu.
Isso muda tudo. Isso muda tudo. Jesus nasceu. Há esperança. Há esperança. Porque um bebezinho nasceu. O Salvador veio até nós. Há esperança. Nós não somos capazes de salvação. Nós não somos capazes de nos salvar. Jesus é. Nós precisamos confiar nele, entregar nossa vida a ele. Certo?